Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Yasmin Fernandes e hoje eu tô com um vídeo, gravando esse vídeo aqui bem aleatoriamente. Tô num parque aqui, balançando debaixo de uma árvore e com essa maquiagem bem aleatória que minha amiga fez. E assim, eu não sei, né, o que eu vou falar hoje, porque eu tô gravando esse vídeo porque eu senti uma vontade de gravar. E eu acredito que quando a gente sente essa vontade, né, essa energia de se permitir a algo, né, uma força que exerce assim, que traz uma certa iniciativa, sabe, empolgação dentro da gente, a gente tem que se permitir, sabe, se permitir sentir. Eu poderia falar da lua cheia que vai acontecer amanhã, né, de Capricórnio, mas eu quero me expandir mais, não ficar só limitada nessa questão da lua. E o aprendizado, assim, que eu tive durante essa semana, eu acredito que vai condizer muito com essa maquiagem que eu tô, que é uma maquiagem meia gótica, né? É que é sobre as questões das nossas próprias sombras, sabe? Eu vou até parar um pouquinho esse balanço aqui e vou andar. É sobre a questão que tem momentos que a vida mesmo traz pra gente algumas situações que fazem a gente se perceber e perceber questões que a gente nunca percebeu em si, ou talvez a gente deixa passar batido, porque é muito mais fácil colocar defeito, limitações no outro do que se ver ali, sabe? De se enxergar e ver os seus defeitos e aprender a lidar com isso. Porque querendo ou não, tem vezes que a gente coloca aquela expectativa e a gente se frustra e acaba jogando tudo em cima do outro. Mas não é culpa do outro se a gente for analisar. Porque quem colocou essa expectativa foi você. E o motivo também de tanta expectativa, que talvez nem tenha essa necessidade, sabe? A gente sempre tá em busca desse algo a mais, mas o que será esse algo a mais, sabe? Tipo, você não tá só contente em ser você mesmo? Em sentir a vida passar por você? Em vivenciar a vida plenamente, sabe? O que é, né, essa vivência? O que é essa felicidade que tanto buscamos? Porque a gente quer se preencher de coisas, de pessoas, e muitas vezes a gente se esquece de si. E acabamos na verdade do outro. Então eu quero trazer muito isso também, porque tem coisas em mim que eu analisei, né, que eu diria que é até um aspecto negativo do meu ser, que quando estou em certo desespero, em certa agonia, em vez de simplesmente eu sentar, sentir e analisar, eu ajo no impulso, sabe? Ajo com aquela impulsividade da emoção, da sensação do momento e esqueço que a emoção passa. Então eu não olho de uma forma analítica, e isso aí trazem consequências desafiadoras depois. Porque quando você age no impulso, quando você age sem pensar, sem analisar, né, acaba tendo essa quebra também, né, de si,
Tem vezes que a gente age muito com pensamento que aí a gente acaba agindo que, tipo, pela uma verdade que nem é nossa, sabe? Porque muitas vezes a gente age pela verdade do outro e a gente nem percebe. Porque nessa de você procurar opiniões, buscar fora algo que simplesmente você se sentasse, meditasse, traria uma resposta, você não está agindo de acordo com você, mas agindo de acordo com outros. E aí tem a questão da consciência coletiva, né? Então tem muitas coisas, assim, muitas ações e atitudes do ser humano que agimos muitos mesmo assim parecidos. Mas essa ação de agir assim é por conta que a gente não questiona. A gente não questiona a si. No momento, a gente, em vez de quebrar os padrões, a gente age da mesma forma. Então, eu faço uma coisa que está me ajudando muito, uma ação, que é a ação da escrita, sabe? Quando a gente está nessa questão de uma tribulação assim, escrever é muito necessário, é muito importante. Porque a gente vai se autoanalisando e a gente percebe alguns padrões que tem dentro da gente, né? E aí é uma certa análise, assim, de fato, porque algo que estava ali no escuro, no inconsciente, você percebe e traz luz. Porque a gente também não pode se cobrar muito. Tipo, acontecem as mesmas coisas comigo, e a vida não gira, e eu tô cansada de todo esse ciclo que se repete. Mas aí vem uma questão. Se você está observando, você tem que se perguntar como você pode mudar isso. E o mudar isso é primeiro você ver, você aceitar esses defeitos que te incomodam, você aceitar essas características do seu ser que não são tão agradáveis. E aí você trouxe luz, algo que estava inconsciente, algo que estava no escuro, e dali você começa a se transformar, porque dói muito, porque é muito mais fácil ver no outro do que ver em si. Mas quando a gente observa que a gente é o reflexo do outro, então o outro agiu de tal forma comigo e eu observei aquilo, nossa, que pessoa mesquinha, que pessoa, sabe, mentirosa, e aquilo me feriu. Mas aí se pergunta por que te feriu? Te feriu porque tem em você também. Então como eu posso mudar a mim? Porque quando a gente muda em si, a gente observa o mundo, o outro, de outra forma. Quando a gente simplesmente, sabe, para de julgar e analisar como neutro. Porque eu acredito que a gente tem que aprender a fazer isso. É neutralizar. Não colocar como uma caixinha, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui me fez bem, isso aqui me faz mal. Porque ali você já está se limitando. E aí está com seu olhar, com seu preconceito, com suas ações e com sua jornada de vida. Então você acaba não analisando de uma certa forma porque já tem, de certo fato, seus preconceitos. Mas quando a gente analisa de fora, é diferente. E isso é a meditação. A meditação é sobre isso. Mas aí é se perguntar como estar em uma vida meditativa. Porque eu acredito que a meditação não é simplesmente... Olha o sol vindo aqui.
não é simplesmente sentar ali e ficar fazendo as técnicas respiratórias. A meditação é presença. Eu tô lavando uma louça, eu posso meditar. Eu conversando com alguém, eu posso meditar. Eu gravando esse vídeo, eu posso meditar. Porque eu estou 100% presente aqui. Eu não estou pensando se eu tenho que pagar conta, ou o que eu tenho que fazer amanhã, ou se eu tenho que ver alguém. Não importa, sabe? Porque realmente não importa. Então, tem muitas vezes que o nosso sofrimento vem daí. Essa falta de presença, de consciência que a gente tem no agora. E isso traz muita angústia pra gente, porque a gente não aprendeu, sabe? E eu trago sempre assim, em conversas que eu tenho, que eu acredito que na parte da educação, a meditação tinha que ser exclusiva, sabe? A matéria assim que deveria ter nas escolas, né? A prática de respiração consciente e tudo mais, porque a gente nasce assim numa sociedade que limita a gente, que limita nossos pensamentos. E quando a gente vai se autoconhecendo, tem muito a ser lapidado. E é um processo que a gente tem que ter paciência consigo e com o outro, sabe? Porque tem vezes que a gente julga muito a si, julga muito ao outro, mas a gente não observa a dificuldade da mudança. Porque não é do dia pro outro. Tipo, eu despertei, eu tenho consciência do ciclo que eu estou, eu tenho que mudar isso, mas você tem a consciência, mas cada dia você tem que fazer um pouco. E tem dias que você não vai conseguir. E tá tudo bem, porque isso faz parte da experiência humana. Então, eu acredito que a mensagem que eu traria aqui é a aceitação. É aceitar o que você tem no agora, sabe? Porque se está acontecendo no agora, é porque tem um motivo. Porque, gente, olha isso que lindo. A geometria sagrada do universo, a natureza. Eu tô aqui em cima, ó, de uma rocha. Sabe, é tudo muito perfeito. E porque o Criador, o cientista, não sei, Deus, como vocês chamam, estaria errando em nossa trajetória de vida, sabe? Então, é análise pura. E eu espero muito, assim, que cada ser viva uma vida que possa e que consiga manter essa constância de melhora de si mesmo. E quando eu falo de uma melhora de si mesmo, não é só em questões materiais, porque é algo muito mais além. É sobre a questão de suas qualidades, de suas virtudes, das suas características, sabe? Porque se a gente continuar nessa mesma tecla de querer mais e não sabe nem o motivo porque se quer, e começar a questionar de fato o que realmente vem dentro de você, o que pulsa em ti e não o que pulsa no outro. O outro é o outro tem suas limitações, tem seus conceitos, tem suas crenças, que já foi imposta a nós, porque desde criança a gente tem essas limitações, a gente tem crenças. Então a gente, quando toma consciência, né, a gente tá nesse caminho de busca do eu, e a gente tem que tirar assim tudo, sabe? É tipo como pegar um mato assim fechado e querer abrir uma trilha. Essa é a lapidação do ser também, sabe? Então, cada dia é um processo, e que esse processo a gente possa ter paciência. Ter paciência e principalmente contemplar e agradecer
o que é, o que é e como estamos agora, sabe? Então agradeça, porque eu acredito que gratidão é a chave, é a chave. E se observem para se iluminar, se melhorar, para você mesmo, sabe? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque ninguém merece, né, gente? Viver de ansiedade, viver de crises. Ninguém merece. E só ter pequenos momentos de alegria, de satisfação, mas você percebe que tem vezes que nem são momentos, sabe, de uma contemplação. Tem vezes que são momentos tipo de um êxtase, de uma fuga que cada ser tem, né? Então, é a pergunta também, né, do que a gente tanto foge. Tem vezes que a gente foge de traumas, de dores, que tem que ser curadas, sanadas. E é um processo isso, sabe? É um processo. E eu sou muito grata a cada pessoa, assim, que passa na minha vida com mensagem. E até essa maquiagem aqui foi uma mensagem, porque eu não costumo usar esse tipo de maquiagem, né, que é mais escura, mas a minha amiga, falei, pode fazer o que a intuição mandar. E ela, vou fazer uma maquiagem gótica, e eu tô aqui com a maquiagem gótica. E aí me fez lembrar das questões das sombras. E é muito bom me trazer aqui também com essas sombras, porque tem vezes que tem pessoas que têm uma visão minha, assim, um pouco limitada, né? Que é só luz, paz e amor, Yasmin Good Vibes. Sou assim também, né? E eu agradeço as pessoas que me veem dessa forma, mas eu também tenho minhas sombras. Eu tenho minhas dúvidas, minhas impulsividades. Tem vezes que eu esqueço da meditação. Tem vezes que eu repito. E assim, tem vezes que eu sou dura comigo mesmo. Tem vezes que eu sou dura com o outro, porque eu sou um ser humano. Mas eu sou um ser humano que tento me melhorar a cada dia, sabe? Porque é isso que me move, é a melhora de mim. E incentivar outros também, como eu. Então, eu me mostro muito como humana, porque isso pra mim é humano. É dançar com a vida, é rir, é chorar, é sofrer, é amar. Eu quero chorar agora. Então, assim, isso é ser humano. E eu acho que eu tô gravando esse vídeo, tipo, meu Deus, eu nem sabia o que me emocionar, mas eu tô me emocionando porque tem vezes que a gente vê de uma forma tão unilateral e a vida, sabe, quando a gente sente o divino em si e a gente tem vezes que não entende porque as coisas se movem do jeito que é, mas tudo é para uma evolução, tudo é para o amor. Então, assim, que a gente possa se permitir amar o mundo, o universo, a gente, como a gente é. E tem pessoas que se escondem tanto, mas, gente, essa experiência é única. Essa é a minha única experiência como Yasmin. E essa talvez seja a única experiência de você também, como você é agora. Mesmo que você acredite em reencarnação ou não sei o que mais. Mas, cara, é única a experiência. Então se permita viver. Se você falhou, se você errou. Se acharam tal coisa, foda-se. Você nem se pode xingar aqui. Mas se permita sentir. Se permita ser humano, porque isso é humano. E é isso, gente. Essa é a minha mensagem. Gratidão. Feliz lua cheia para todos.
que cada ser único nesse universo possa sentir Deus, possa sentir o divino, possa sentir a riqueza da vida e aceitar. Aceitar quem se é, que é o mais importante nisso tudo. Gratidão. Curtam, comentem, compartilhem. Nem sei, igual eu falei, eu nem sei quantas pessoas vão assistir. Mas todo vídeo que eu gravo é pra mim. Porque eu sei que o que for pra ser, será, né? E essa aqui sou eu de verdade. Do meu eu mais profundo. E do meu eu mais intenso também, né? Beijão.